Olá a todos. Traduzir as escrituras barrais. Este é um tema recorrente nas conversas entre os barrais em Portugal. Sobre este assunto, eu costumo ouvir algumas opiniões muito válidas, mas também outras opiniões vagas e pouco fundamentadas. E daí senti a necessidade de começar a pensar neste assunto de forma séria e objetiva. E assim, o que eu me proponho neste vídeo é fazer uma reflexão sobre aquilo que devem ser os perfis, as competências, os desafios e as exigências dos tradutores barrais em Portugal. Naturalmente que, quando falamos de traduções, estamos a falar de um tema que está profundamente ligado à nossa identidade. Isto é, como é que eu me identifico? O que é que me caracteriza? Ora, eu posso dizer que sou Bahá'í, sou português, que tenho um conjunto de laços familiares que também me caracterizam, porque eu sou pai, sou marido, sou filho, sou primo, enfim, tenho as minhas ligações familiares. Também o meu caráter me caracteriza. E depois os meus interesses pessoais e até a minha profissão. Então, o que é que significa isto quando eu digo que sou Bahá'í e sou português? No fundo, o que é que significa ser Bahá'í e ser português? Eu digo que sou Bahá'í porque eu reconheço que Bahá'u'lláh é um manifestante de Deus para os nossos dias e que os seus ensinamentos são adequados às necessidades e à maturidade da humanidade nos dias de hoje. E digo que sou português porque herdei um conjunto de traços culturais da minha família e da sociedade onde cresci que me caracterizam enquanto português. Mas será que eu sou Bahá'í português? Ou sou apenas Bahá'í e português? Isto é, será que em mim e em cada um de nós se deu a fusão da fé Bahá'í com a cultura portuguesa? Será que podemos dizer que existem hoje Bahá'ís portugueses ou apenas portugueses que são Bahá'ís? Haverá uma fusão da fé Bahá'í com a cultura e a identidade portuguesa? Bom, isto certamente é um tema que dava para outro debate. Eu não tenho dúvida é que com o crescimento da fé Bahá'í em Portugal, nós inevitavelmente vamos assistir à fusão entre a fé Bahá'í e a cultura portuguesa. É a chamada enculturação, a adaptação da prática religiosa a um determinado contexto cultural em que se quer difundir essa prática religiosa. Isto já aconteceu com outras religiões e outros grupos religiosos no nosso país. Há um Islão português, há um protestantismo português. Portanto, certamente que dentro de algumas gerações nós vamos reconhecer uma fé Bahá'í portuguesa. Este processo de incorporação de uma religião numa cultura é necessariamente um processo lento e gradual. É um processo que demora várias gerações. E no decorrer deste processo de inculturação religiosa, os hábitos e os valores culturais de um povo são modificados de forma a refletir os valores de uma nova religião. Ora, a primeira etapa da enculturação é necessariamente a língua, porque a nova religião tem de se expressar na língua do povo que a recebe. E depois seguem-se outros aspectos, como as artes e as tradições populares. Ora bem, sendo a língua a primeira etapa da fusão cultural, as traduções das escrituras assumem uma importância significativa. É necessário ter boas traduções, não temos dúvida disso. Mas, pela minha experiência na comunidade Bahá'í em Portugal, eu percebo que não existem ideias claras sobre o que é traduzir e quais são os aspectos que devemos considerar quando falamos de traduções. Na verdade, muitos dos problemas que nós identificamos hoje nas nossas traduções vêm exatamente de não percebermos o básico sobre este assunto. Então, vamos recordar alguns conceitos elementares sobre traduções. Primeiro de tudo, o que é traduzir? Uma definição possível, que não é consensual, diz-nos que traduzir consiste na transposição de um texto que está numa língua fonte para um texto equivalente numa língua destino, tornando-o perceptível para a população que fala essa língua destino.
É óbvio que esta transposição não é uma mera conversão. Necessariamente ela implica uma interpretação, porque há coisas que não se podem traduzir. A língua, sabemos, está enraizada na cultura de um povo. E quando a tentamos traduzir para essa língua para outra língua, que está ligada a outra cultura, é natural que se encontrem coisas de difícil tradução ou mesmo de tradução impossível. E aqui, para contornar este problema, torna necessário fazer uma fusão cultural, procurar uma solução o mais aceitável possível. Por outro lado, a prática mostra-nos que uma tradução nunca está concluída. Há sempre coisas que se podem melhorar. E, além disso, não podemos esquecer que quando uma tradução se torna alvo das atenções dos leitores, isso significa que pode ser melhorada ou que está incorreta. É também importante ter presente que há vários tipos de tradução e a adoção de um determinado tipo de tradução é sempre tema de debate. Nós podemos ter tradução onde se faz uma equivalência formal, isto é, onde se tenta preservar a estrutura do texto tal como ele aparece no documento original, ou uma tradução onde segue uma equivalência dinâmica, isto é, onde a preocupação é sobretudo preservar a legibilidade do texto na língua destino. São muitos os tradutores que costumam combinar estes dois tipos de tradução. Então, o que é necessário para traduzir? Será que basta conhecer duas línguas, a língua original e a língua destino? Em várias ocasiões, no decorrer de atividades barrais, em que há palestras em inglês, eu fui abordado e me foi perguntado: tu falas bem inglês, não é? Sim. Então podes traduzir esta palestra. Isto é, assume-se que qualquer pessoa que fale duas línguas está apta a fazer uma tradução. Nada mais errado. Porque pensar uma coisa destas é como pensar que para tocar piano basta ter duas mãos ou que para jogar futebol basta ter duas pernas. Para traduzir, é preciso mais do que o conhecimento de duas línguas. É preciso conhecer as culturas da língua origem e da língua destino. E depois é importante conhecer o tema que está a ser traduzido para melhor poder contextualizar a tradução. O contexto da tradução é um aspecto que nós não podemos ignorar, porque traduzir um romance é diferente de traduzir um manual técnico. Traduzir um poema é diferente de traduzir um documento legal. Todos os textos que nós traduzimos têm um determinado contexto, uma determinada origem e um determinado propósito. Ora, a sua tradução exige necessariamente competências e conhecimentos específicos. Todas as áreas das atividades humanas têm uma terminologia própria, que frequentemente só é do conhecimento de quem se envolve nessas atividades. Por exemplo, na medicina. As pessoas que trabalham na área de medicina usam uma terminologia própria, que só é do conhecimento pleno de outras pessoas que também trabalham nessa área. As pessoas que trabalham na área do direito também usam uma determinada terminologia que só outros dessa mesma área a dominam completamente. E o mesmo se passa com com muitas outras áreas das atividades humanas. Ora, para traduzir um texto, é preciso perceber o contexto em que ele surge. Naturalmente, para traduzir literatura religiosa, também é necessário conhecer a terminologia religiosa própria. E na língua portuguesa, existe uma terminologia religiosa específica, uma terminologia que foi sendo definida ao longo de vários séculos, através de muitas obras e traduções que foram publicadas no nosso país. Naturalmente, seria um absurdo ignorar essa terminologia ao tentar traduzir as escrituras barrais para português. Um tradutor barrai em Portugal não pode ignorar a literatura e a cultura religiosa portuguesa. Mas nós voltaremos a falar disso. Ora bem, então,
Que competências deve ter um tradutor? Eu diria que há um conjunto de competências essenciais, como o conhecimento linguístico avançado, uma boa capacidade de escrita, conhecimento cultural profundo, uma excelente capacidade de pesquisa, deve desenvolver boas práticas de tradução e de revisão, deve ser consistente nas decisões que toma sobre os trabalhos de tradução que realiza e, claro, deve dominar as tecnologias de informação. E há outro conjunto de competências que eu diria que são competências pessoais, como o brio e o orgulho no trabalho que se vai realizando, a atenção ao detalhe, a capacidade de organização, a motivação para realizar um trabalho de tradução, a fiabilidade do trabalho que vai realizando, a adaptabilidade, a integridade e, claro, a curiosidade. Nós encontramos entre os mais prestigiados autores da literatura portuguesa vários casos de escritores que em algum momento da sua vida também trabalharam como tradutores. E estão aqui as fotos de alguns desses escritores que também trabalharam como tradutores. Nestes escritores que também trabalharam como tradutores, a sua identidade cultural e o domínio da língua portuguesa foram essenciais para a qualidade dos trabalhos de tradução que eles produziram. As suas traduções parecem um texto originalmente escrito em língua portuguesa. Dizemos que são traduções transparentes. Todos estes escritores e tradutores tinham as características que eu falei no slide anterior. Ora bem, eu referi a importância da identidade cultural dos tradutores. Que importância deve ter, então, o quão relevante é a identidade cultural de um tradutor? Deixem-me contar duas histórias. Eu conheci um tradutor fluente em grego e em russo. Tradutor esse a quem um dia foi pedido que fizesse uma tradução de uma obra do José Saramago para russo. Ele aceitou esse pedido, fez a tradução e apresentou-a ao editor russo. E o editor russo leu o documento e disse-lhe: isto não está em condições, porque há aqui muitas coisas que não se escrevem nem se dizem assim em russo. Portanto, eu vou passar o teu trabalho a um revisor russo que depois vai trabalhar contigo. E ele teve a oportunidade de perceber, durante esse trabalho de revisão, que apesar de ele ser fluente em russo, ele não dominava um nível literário na língua russa. Outra história, nós temos no nosso país várias obras de Tolstói e Dostoiévski traduzidas pelo casal Filipe Guerra e Nina Guerra. Há uma particularidade neste casal. Ele é português e ela é russa. E como é que eles trabalham? Eles explicaram isso uma vez. Começa por ser ele a fazer uma tradução do texto original russo para português. Depois ela faz uma revisão dessa tradução. E por fim, os dois, em conjunto, fazem uma revisão final do documento. Este método de trabalho e a qualidade do trabalho que eles têm produzido valeu-lhe já alguns prémios de tradução literária. Então, qual é a importância da identidade cultural de um tradutor Bahá'í? Que familiaridade deve ter um tradutor Bahá'í com a língua e a cultura portuguesa? São perguntas, claro, que deixo para a vossa reflexão. Mas penso que há um conjunto de questões que nós podemos usar como diagnóstico para, de alguma forma, avaliar a aptidão das pessoas que pretendem traduzir as escrituras Bahá'ís para a língua portuguesa. Vejamos estas questões. Quantos livros de autores portugueses leu nos últimos 5 anos? Tem mais de 5 obras de um único autor? Quantos livros não Bahá'ís sobre religião leu nos últimos 5 anos? Quem é o mais notável escritor português de todos os tempos em matéria religiosa?
E o que é que já leu desse autor? E quem é o mais prestigiado escritor português da atualidade em matéria religiosa? E o que é que já leu desse autor? E quais são as traduções da Bíblia mais usadas em Portugal? Naturalmente que quem não for capaz de responder a estas questões de forma satisfatória dificilmente terá perfil de tradutor. Eu diria que nem sequer está habilitado a tomar decisões sobre traduções. E chama a atenção que quem não consegue responder a este tipo de questões e se envolve num trabalho de tradução ou numa tomada de decisão sobre traduções, corre o risco de cometer erros graves. O trabalho de tradução não é um mero exercício mental. Muitas vezes é necessário recorrer a diversas ferramentas. A primeira dessas ferramentas são os dicionários. Qual é o melhor dicionário de língua portuguesa? Não é, certamente, para a maioria de nós, aquele que temos lá em casa há muito tempo. O Ciberdúvidas, por exemplo, diz-nos que estes que estão aqui são os 5 melhores dicionários da língua portuguesa, da Academia de Ciências, Cândido Figueiredo, José Pedro Machado, Texto Editora e Porto Editora. Eu acredito que um tradutor deve ter pelo menos 3 destes dicionários. E depois, o estilo da tradução. Nós sabemos que as traduções em inglês das escrituras barrais refletem o estilo King James. Isto permite que um leitor de língua inglesa com instrução média ou média superior tenha facilidade em reconhecer nas escrituras barrais termos e expressões que ele já conhece da Bíblia. Ora, um leitor português deve ter exatamente a mesma facilidade. E, portanto, aqui podemos questionar qual é o estilo a seguir nas traduções portuguesas das escrituras barrais. Se as escrituras inglesas refletem o estilo King James, qual é o estilo que deve ser refletido nas traduções portuguesas? Estas são as traduções mais usadas da Bíblia no nosso país. A Capuchinhos, usada pela Igreja Católica, a do professor Frederico Lourenço, Figueiredo, também usada pela Igreja Católica, agora já não tanto, mas era uma tradução baseada na Vulgata, a do João Ferreira de Almeida, a Bíblia de Jerusalém, esta está em português do Brasil, e a Bíblia para Todos, uma iniciativa de católicos e protestantes. Sabem qual destas se tornou modelo para teólogos e professores no nosso país? Também aqui, o desconhecimento desta realidade reduz a capacidade e a competência de um tradutor de escrituras barrais. Uma outra ferramenta, um glossário. Como eu disse anteriormente, nas várias atividades humanas existem terminologia própria. Terminologia própria que requer uma tradução especializada. Tradução essa que deve ficar registada num documento que é um glossário. O que tem aqui assim é um exemplo de um glossário que eu fui desenvolvendo. Um glossário vai sendo construído ao longo de vários trabalhos de tradução. O seu uso dá consistência às traduções que vão sendo produzidas. O glossário tem o termo na língua origem e as traduções possíveis na língua destino. Aqui indico uma tradução preferível e traduções alternativas. O que acontece é que, ao usar este glossário, estes termos em inglês são sempre traduzidos da mesma forma, isto é, eu consigo garantir a consistência das minhas traduções. Se um tradutor não usa glossário, nós podemos questionar a consistência do seu trabalho. Bom, vamos agora ver alguns exemplos de problemas recorrentes nas traduções que se fazem a Portugal. Eu já tive oportunidade de abordar este assunto há alguns anos num artigo que publiquei no blog Povo de Barra. Por exemplo, a tradução da palavra inglesa covenant.
O dicionário diz-nos que ela pode ser traduzida como ajuste, pacto, tratado ou convênio. Mas num contexto religioso, a tradução preferível e mais correta é, sem dúvida, aliança. Isto já tinha sido percebido há muitos anos pelos barrais franceses, que usam a expressão alliance, pelos barrais de língua espanhola, que usam a expressão alianza. E, durante muitas décadas, nas traduções feitas em Portugal e no Brasil, esta palavra inglesa covenant era traduzida literalmente como convênio. Só muito recentemente é que passou a ser adotada a tradução por aliança. A tradução, ou melhor, a utilização da palavra convênio era, no fundo, uma tradução literal que empobrecia e mostrava uma descontextualização da tradução. Todas as traduções portuguesas da Bíblia usam a palavra aliança para descrever esse compromisso entre Deus e a humanidade. E o próprio Bahá'u'lláh refere a sua aliança como a reafirmação da antiga aliança de Deus. Eu andei 30 anos em Portugal a insistir com a comunidade Bahá'í para que esta tradução fosse corrigida e se deixasse de usar a palavra convênio e se usasse a palavra aliança. 30 anos para corrigir a tradução de uma única palavra. Eu espero que não se leve outros 30 anos para corrigir outras palavras. Depois temos a palavra writings. A palavra writings é usada para referir os textos sagrados nas escrituras bahá'ís. E esta palavra é muitas vezes traduzida para português como escritos. Eu entendo que esta palavra, quando se refere aos textos sagrados da fé Bahá'í, deve ser traduzida como escrituras. Essa é a palavra usada em português para referir um texto sagrado. Escrituras, com letra maiúscula. Os textos compostos por um escritor, por um autor literário, são escritos. Os textos revelados por Bahá'u'lláh são escrituras, porque é um texto sagrado. Bahá'u'lláh não é comparável a um autor literário e os seus textos também não são comparáveis. Este texto de Agostina Bessa Luís não é comparável nem está ao mesmo nível de um texto de Bahá'u'lláh. Isto não é a mesma coisa. E nós temos, na nossa língua, duas palavras distintas que nos permitem fazer essa diferenciação. Por este motivo, nós devemos referir os textos de Bahá'u'lláh e do Báb como escrituras. Ao usar a palavra escritos para referir os textos de Bahá'u'lláh, nós estamos a desvalorizar a importância destes textos. Infelizmente, nós temos publicados livros que têm título como Seleção dos Escritos de Bahá'u'lláh ou Seleção dos Escritos do Báb. Isso não faz sentido. Deveria ser Seleção das Escrituras de Bahá'u'lláh, Seleção das Escrituras do Báb. Depois a expressão Word of God. Esta expressão pode-se referir às Escrituras ou à palavra revelada, ou também à palavra criativa de Deus. Ora, quando se refere à palavra criativa de Deus, deve, a meu entender, ser traduzida com a palavra verbo. A palavra verbo surge na literatura religiosa portuguesa para definir palavra criativa. Veja-se, por exemplo, o início do Evangelho de São João. As escrituras bahá'ís dizem-nos que o verbo é uma entidade maior de qualquer ideia que as pessoas possam ter a seu respeito e que está santificado acima de qualquer propriedade ou substância. O verbo sempre existiu, sempre existirá. Que é a primeira emanação de Deus e que foi através do verbo que todas as coisas foram criadas. Há, com esta expressão em inglês, uma tendência a fazer uma tradução literal, sem pensar muito no conteúdo do texto, no sentido do texto como um todo. Uma tradução literal desta expressão vai, no fundo, empobrecer o texto quando ele refere a palavra criativa, vai retirar o significado, vai fazer com que o texto perca a sua força.
Depois, a palavra inglesa manifestation. Aqui também temos duas traduções possíveis: manifestante ou manifestação. O manifestante refere-se à pessoa em que se revela a manifestação de Deus. E a manifestação é o ato de revelação de Deus. Naturalmente, a escolha entre manifestante ou manifestação depende do texto. Eu tive oportunidade de falar com pessoas que trabalham no Centro Mundial e trabalhavam na tradução de textos sagrados e expus-lhe esta questão. Disse-lhes que nós temos estas duas palavras em português possíveis para traduzir a palavra manifestation. E perguntei, então, nos textos originais, a que é que se está a referir? À pessoa ou ao ato de manifestação de Deus? Remeteram-me então para um tradutor americano, um grande especialista em árabe, e quando lhe coloquei a mesma questão, ele não teve hesitações e respondeu de forma quase imediata. Ele disse: é manifestante, é a pessoa do manifestante, não tenhas dúvida disso. 90% das situações é a pessoa do manifestante. Outra expressão em inglês, call. Bom, nós temos um livro de Shoghi Effendi, tem o título em inglês Call to the Nations, e foi traduzido no Brasil como Chamado às Nações. Tradução essa que também foi adotada aqui em Portugal. Frequentemente, a palavra call é traduzida como chamado. Ora, a palavra chamado, enquanto substantivo, enquanto nome, não é muito usada em Portugal. Chamado é mais usado enquanto adjetivo. E claro que Portugal, que Bahá'u'lláh não faz chamados ou chamadas, ele faz chamamentos, faz apelos. E as pessoas podem sentir-se chamadas por esses chamamentos, por esses apelos, por essas convocações. A palavra chamado, em português de Portugal, pretende sobretudo caracterizar alguém que recebeu um convite ou uma convocação. Lembram-se da frase, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mas também pode significar receber um nome ou uma designação. Dizíamos, fulano tal era chamado assim porque isto, aquilo e aquilo outro. Portanto, por favor, não traduzam call como chamado ou chamada. A tradução correta é chamamento ou apelo. E depois temos também a expressão Maid of Heaven, em que temos duas traduções possíveis: Virgem Celestial ou Donzela do Céu. Claro que Donzela do Céu é uma tradução literal do que ali está. Por trás desta expressão Maid of Heaven está a palavra árabe Huri, tradicionalmente traduzida como Virgem. Ora, na cultura religiosa portuguesa, o rosto feminino da divindade é geralmente descrito como Nossa Senhora ou a Virgem. Claro que não há uma Nossa Senhora na fé Bahá'í, mas, atendendo ao contexto cultural português, eu entendo que a tradução preferível desta expressão Maid of Heaven é Virgem Celestial. Admito que isto é tema que possa ser debatido com outros tradutores devidamente qualificados aqui em Portugal. Bom, até agora vimos questões relacionadas com a tradução de palavras ou expressões. Mas também há o aspecto da revisão das traduções que nós não podemos esquecer. E para as traduções barrais, eu entendo que são necessárias três tipos de revisões. Uma revisão geral, que tem como objetivo identificar gralhas que normalmente surgem num texto que é escrito no computador, e isto pode ser feito por qualquer pessoa de cultura portuguesa que tenha um mínimo de cultura geral. Uma revisão semântica, que tem por objetivo garantir a coerência do texto, garantir que o texto tem o mesmo sentido, tal como se encontra no original em inglês. É uma revisão com a qual se garante a qualidade essencial da tradução e, naturalmente, deve ser feita com pessoas com formação na área das letras ou com uma larga experiência em traduções. Por fim, uma revisão teológica. Esta tem por objetivo identificar e evidenciar as referências e alusões a outros textos sagrados, nomeadamente a Bíblia. Esta revisão é particularmente importante para pessoas de origem cristã.
esta revisão teológica deve ser feita por alguém com uma formação religiosa, com algum tipo de formação religiosa. Vamos agora ver alguns exemplos de traduções que necessitam de revisão e a importância da revisão nessas traduções. Temos, por exemplo, estas palavras de Baha'u'lláh, que no inglês dizem o seguinte: It is through the abundant grace of these symbols of detachment that the spirit of life everlasting is breathed into the bodies of the dead. Este texto, em inglês, foi-nos apresentado com esta tradução. É mediante a graça abundante desses símbolos do desprendimento que o Espírito da vida eterna se insufla nos corpos dos mortos. A primeira coisa que se destaca nesta tradução que nos foi apresentada é o uso do verbo insuflar. Soa algo artificial. Não é palavra muito comum na literatura religiosa portuguesa. E, na verdade, se nós olharmos para o texto que temos em inglês, temos aqui o breathe. Nós percebemos que há aqui uma alusão ao texto bíblico. Ao texto, por exemplo, do Gênesis, que diz o seguinte: Então formou o Senhor ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fogo da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Portanto, estamos aqui a falar de um sopro que dá vida. O verbo que é usado na tradução no livro do Gênesis é o verbo soprar. Então aqui, nesta tradução, nós também devíamos usar o verbo soprar. Isto é, se no texto em inglês é evidente a alusão ao texto bíblico, ela também deve ser evidente na tradução em português. E ao usar a palavra insuflar, essa alusão não é evidente. E, portanto, a meu entender, a tradução correta seria esta que está aqui, neste sombreado a verde, e que diz: é através da graça abundante destes símbolos do desprendimento que o Espírito da vida eterna é soprado nos corpos dos mortos. Outro exemplo. Este outro texto de Baha'u'lláh, que diz o seguinte: There can be no doubt whatever that the peoples of the world, of whatever race or religion, derive their inspiration from one heavenly source, and are the subjects of one God. A tradução destas palavras de Baha'u'lláh que nos foi apresentada é esta que está aqui, neste sombreado laranja. E diz o seguinte: não pode haver dúvida alguma de que os povos do mundo, de qualquer raça ou religião que sejam, derivam sua inspiração de uma só fonte celestial e são súditos de um só Deus. Bom, a primeira coisa que se destaca nesta tradução é o erro na palavra súbditos. Em português de Portugal, nós não escrevemos assim. Em português de Portugal, nós usamos uma consoante muda. Por outro lado, nós vemos aqui esta frase: derivam sua inspiração. Falta aqui um artigo. Nós usamos artigo em português de Portugal, e, portanto, seria derivam a sua inspiração. Esta omissão de artigo, este erro com a palavra súbditos, parece-me ou um erro na aplicação de acordo ortográfico ou um descuido e uma utilização de grafia brasileira. Além disso, nós temos aqui duas palavras que não estão no texto original. Quando diz the peoples of the world of whatever race or religion. E aqui foi traduzido como dos povos do mundo de qualquer raça ou religião que sejam. O que sejam não está no texto em inglês. E também não acrescenta nada, não enriquece o texto. Portanto, está aqui perfeitamente redundante. Quando se refere aos povos do mundo de qualquer raça ou religião, o que se percebe-se que são esses povos do mundo. Por isso eu digo que este que sejam é perfeitamente redundante. Bom, quando nós cometemos estes erros básicos, como está aqui na palavra súbditos, quando nós confundimos grafia portuguesa com brasileira, quando nós criamos redundâncias no texto, isto é revelador de baixo nível cultural.
E esta imagem de baixo nível cultural, eu diria mesmo de falta de respeito pela língua portuguesa, ela não deve estar associada à imagem da fé Bahá'í em Portugal. Um terceiro exemplo, também palavras de Baha'u'lláh, em que ele diz o seguinte: Blessed is he who in the prime of his youth and the heyday of his life will arise to serve the cause of the Lord of the beginning and of the end, and adorn his heart with his love. Bom, a primeira coisa que sobressai neste texto em inglês, nesta frase, é que esta frase tem uma estrutura de uma bem-aventurança. Aqueles ensinamentos de Jesus que começam com bem-aventurado. Isso é evidente no inglês e devia ser evidente na tradução em português. E, portanto, eu nunca traduziria este blessed is he como abençoado é, mas como bem-aventurado. Porque isto é em tudo semelhante a uma bem-aventurança. Depois, nós temos aqui um erro óbvio de tradução. Quando se fala aqui the Lord of the beginning and of the end, isto não é Senhor desde o início até ao fim. É Senhor do princípio e do fim. Portanto, esta tradução está objetivamente incorreta. Depois, nós temos aqui outros erros. Nós temos aqui problemas com as preposições. Nós não escrevemos de sua juventude, de sua vida, é da sua juventude, da sua vida. Nós não omitimos artigos. E depois temos os tempos verbais. Isto não é abençoado, é aquele que levanta-se? Abençoado é aquele que adorna? Não. A formulação correta, os tempos verbais, seria bem-aventurado aquele que se levantar, bem-aventurado aquele que adornar. Estamos a falar de coisas hipotéticas. Ora bem, além disto, depois de todos estes erros, percebe-se que há aqui uma tentativa de refinar a linguagem. E usa-se aqui palavras como primórdios, como tradução de prime, e apogeu, heyday, apogeu da sua vida, o heyday of his life. Quando nós tentamos refinar um texto que está tão mal traduzido, nós damos um aspecto de ainda maior artificialidade ao texto traduzido. E destacam-se ainda mais, tornam-se ainda mais visíveis os erros de tradução. Parece-me que o que temos aqui é uma tradução descuidada de alguém que não distingue a grafia brasileira da grafia portuguesa. Para mim, a tradução correta destas palavras de Baha'u'lláh era esta que está aqui. Bem-aventurado aquele que, no princípio da sua juventude e no auge da sua vida, se levantar para servir a causa do Senhor do princípio e do fim e adornar o seu coração com o seu amor. Bom, quando eu critico o uso da grafia brasileira em documentos portugueses, eu não estou a criticar a forma como se escreve ou se fala português no Brasil. A grafia brasileira pode e deve ser usada no Brasil, pode e deve ser usada pelos brasileiros. O que não faz sentido é que instituições portuguesas e indivíduos portugueses usem grafia brasileira ou sejam incapazes de distinguir grafia portuguesa da grafia brasileira. Em Portugal, nós devemos preservar a nossa cultura e a nossa língua, e isso passa pelo uso correto da grafia portuguesa. Então, as ideias principais que eu vos trouxe aqui. A tradução é uma etapa do processo de enculturação. Para traduzir é preciso mais do que o conhecimento de línguas. A identidade cultural de um tradutor é muito importante no processo de tradução.
Quando nós dizemos que alguém não tem perfil para ser tradutor, nós não estamos a fazer um juízo de caráter, é apenas uma constatação sobre uma competência cultural específica dessa pessoa. Referi também que há várias ferramentas de tradução que devemos usar e há várias técnicas de tradução. E que é fundamental que os textos traduzidos sejam revistos por outras pessoas que também tenham competências de tradutores. Isto pode parecer muito. E perante este nível de exigência, é natural que surja novamente aquele argumento do é preferível ter uma má tradução do que não ter nenhuma tradução. É verdade. Mas também é verdade que nós já temos demasiadas más traduções e está na altura de investir na qualidade em detrimento da quantidade. Nós devemos ter gosto em falar corretamente a nossa língua, devemos ter orgulho em ver as escrituras Bahais traduzidas num português correto. Isso é uma forma de nós respeitarmos a nossa cultura e a nossa fé. Por fim, deixo-vos algumas sugestões de leitura. O livro ABC da Tradução, de Marco Neves, ele que costuma estar muito presente nas redes sociais a falar de diversas questões de língua portuguesa. A obra Nenhum Caminho Será Longo, de José Tolentino Mendonça. Tolentino Mendonça, que é sem dúvida o mais prestigiado autor da atualidade em matéria religiosa. E depois uma tradução da obra Hamlet, de Shakespeare, tradução feita por Sofia de Melbreiner. As traduções de Shakespeare feitas pela Sofia de Melbreiner são consideradas um modelo das traduções de Shakespeare. E, tendo o Shakespeare escrito num nível de inglês elevado, tal como são as escrituras Bahais, as opções da Sofia de Melbreiner enquanto tradutora devem merecer a atenção dos tradutores Bahais. Por fim, chamo a vossa atenção para o trabalho realizado por outros profissionais da tradução. Devemos seguir o que eles fazem, tentar perceber os seus métodos de trabalho. Atenção aos conselhos de outras pessoas que têm prática de tradução. O Marco Neves, que falei no slide anterior, ele tem um blog chamado Certas Palavras, onde com alguma regularidade publica artigos sobre traduções. E vejam o Ciberdúvidas. O Ciberdúvidas pode ser uma boa ajuda no nosso trabalho de tradução. E foi isto que eu queria falar convosco sobre a tradução das escrituras Bahais em Portugal. Quero deixar ainda um agradecimento especial ao Adriano Macedo, que fez a revisão deste documento PowerPoint. Obrigado pela vossa atenção.